maravilha! Começa hoje a série Devolve Minha Vida e eu estou de verdade muito feliz e também nervosa, não vou dizer que não, porque quando a gente tem algo para transmitir da parte do Senhor, nós ficamos na completa dependência. E o meu desejo é que o próprio Espírito de Deus alcance você, onde você estiver. Coloca nos comentários de que cidade você está ouvindo, de onde você está vendo, se você já é ou não leitor do livro Devolve Minha Vida, baseado nos grandes escritores americanos que alguns deles trabalham nesse modelo, nesse formato. Foi onde o Senhor me levou a me inspirar, como John Bevere, Joyce Meyer e tantos outros escritores que trazem para o YouTube resumos de cada capítulo, transformando assim o livro numa pequena série. Então eu vou deixar aqui para vocês alguns pontos que eu considero muito importantes de cada capítulo, e isso não isenta você de buscar a profundidade que tem no livro e ler o livro todo, até porque este livro Devolve Minha Vida, ele tem na sequência de cada capítulo um exercício para que vocês façam, buscando aí a sua identidade, buscando trazer uma automonitorização das suas emoções, do seu estado espiritual, de como você está. Ou seja, um tete-a-tete com Jesus e você colocando na presença dele aquilo que é necessário e pontual para esse tempo. Vamos lá? Vamos começar então? Eu e você juntinhos nessa série Devolve Minha Vida. Nós estamos no ambiente de casa e estamos aqui gravando com o melhor que nós temos, com aquilo que temos para distribuir para vocês, e vamos juntos ao primeiro capítulo do livro Devolve Minha Vida. Pega caneta e papel, ou fica sozinho aí no seu quarto, onde você estiver, esteja ouvindo e sendo ministrados. Eu estou muito animada porque eu sei que Deus tem algo para fazer na sua vida através desse vídeo. Vamos lá, capítulo 1, o título é Eu, individual e importante. Primeira coisa, eu quero dizer para vocês o porquê que esse livro foi escrito e qual foi o chamado, qual é a referência para tudo isso, Joyce? Por que você trouxe esse livro e já há alguns anos você está compartilhando a mensagem dele? O Senhor me deu uma palavra muito forte ao meu coração sobre libertar cativos, sobre libertar oprimidos. E geralmente quando ele te leva a ser um libertador, primeiro você se torna um escravo. Com José foi assim, José esteve escravo e ele era um libertador. Né? Moisés esteve praticamente escravo, né? E ele era um libertador. Isaías 61 diz: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Você pode dizer comigo, esse é o ano da bondade do Senhor na minha vida? Que nós possamos entender que Jesus também foi preso. Para quê? Para nos libertar. Jesus foi morto para nos trazer vida. E esse processo no eu de cada um de nós irá acontecer. O que nós precisamos entender é o que nós faremos com tudo aquilo que nos fizeram. Lembra de Jesus lá na cruz? No final ali já da sua crucificação, ele diz: Pai, não os condene. Pai, eu os perdoo. O que ele fez com tudo aquilo que fizeram com ele? Ele liberou perdão. E esse capítulo introdutório que é o eu individual, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é tanta revelação que o Senhor traz para nós, que nós ficamos lisonjeados por receber tamanha graça da parte do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender é quem nós somos em Deus. Nós, o eu individual, cada um de nós na face da terra, pelo qual Deus amou tanto que deu seu filho para morrer na cruz, cada um de nós somos muito importantes para Deus. A questão maior que prende as nossas vidas é porque nós somos, de forma natural, a soma dos acontecimentos da nossa vida. Aqui eu trago no capítulo. E nesses acontecimentos que vêm decorrendo na nossa vida, muitas rejeições, muitas frustrações
intimidação, vergonha, culpa, abusos, roubos, quantas coisas nós vivemos e passamos, e isso vai atribuindo qualidades, significados e característica ao nosso ser, a nossa forma de ser e estar. E esse livro vem trazer para nós que nós precisamos tomar a nossa vida de volta, porque muitas coisas que nós estamos vivendo e sendo hoje não é a realidade espiritual que Deus quer para nós. E é nesse ponto que eu quero chegar. Talvez o que você esteja vivendo hoje não é a realidade espiritual daquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para você como ser espiritual atuando no ministério, ou você é um ser espiritual e natural atuando na sua profissão, nos seus relacionamentos. Talvez aquilo que te aconteceu em algum tempo atrás te aprisionou. E ele veio para libertar, para desfazer as correntes, para quebrar as cadeias. Talvez você esteja se sentindo com as suas mãos atadas por algo que disseram, que falaram contra você, a respeito de você. Quantas pessoas a gente conhece que tem uma fala, um chamado para ministrar em pregação, em louvores, e estão contidos, retidos no medo e na vergonha, porque em algum momento da sua vida eles foram expostos, foram envergonhados. Quantas pessoas hoje estão sofrendo nos seus casamentos, na relação conjugal, na área sexual? Por quê? Porque foram abusados, tocados indevidamente, e o seu eu individual ficou preso nessas lembranças. A palavra do Senhor Deus fala que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Então, espera, existe um mar do esquecimento dentro da nossa mente. E é esse lugar do mar do esquecimento que nós precisamos decidir lançar as más experiências da nossa vida para a gente resgatar a nossa identidade. Quem eu era antes daquilo que me fizeram? Joyce, mas já me disseram assim, né? Eu sofro desde bebezinho. Tudo bem. E qual é a promessa de Deus para aquele que nasce na terra? Que essa pessoa é amada pelo Senhor. Que essa pessoa tem um propósito de vida eterna. Ainda que essa vida seja atribulada, de sofrimento, a proposta do Senhor é uma proposta de esperança para mim e para você. Então, o que precisa ser resgatado é a nossa origem, é a nossa identidade. Aonde nós precisamos voltar verdadeiramente para sermos libertos, não é somente lá no dia do acontecimento daquela coisa ruim que aconteceu conosco. Meu Deus, entendam isso, olha que grandeza. Não é somente voltar lá, como às vezes a gente trabalha na psicanálise. Não, é nós voltarmos na origem. Voltando na origem, em quem Deus é, o meu Pai que me formou, que me gerou, para viver com Ele eternamente, não importa o processo da minha vida, então eu tomo força para resgatar quem eu sou e avançar, prosseguindo para conhecer e amar e me desenvolver naquele que me gerou, que é o Deus Todo-Poderoso. Então veja, primeira coisa que você precisa saber sobre o seu eu individual, sobre o seu eu importante, que eu coloco aqui até nos nossos exercícios, é que você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você permite, o que você não permite, o que você desejaria ser, né? Que você olha e você admira em outras pessoas. Porque quando nós somos feridos, magoados e rejeitados, nós temos a tendência de criar um personagem. Nós vamos tentar criar um personagem para sobreviver, ou nós vamos querer nos esconder. Ou nós criamos um personagem, ou nós vamos querer nos esconder. E as duas coisas é uma estratégia de coping. E eu não estou aqui para culpar você. Mas nós precisamos entender até quando essa estratégia é funcional ou não. Para que a gente possa se libertar e realmente arrancar os fardos que há em nós. Nós precisamos entrar neste lugar de olhar para Deus, de olhar para a imagem dele e me encontrar nessa imagem de Deus. Nós vamos entender que o nosso ser natural é a soma de tudo aquilo que a gente viveu, das nossas experiências.
E como é que eu vou significar tudo isso? Como é que eu estou significando? Como é que eu estou colocando tudo isso dentro do meu dia a dia? Como é que eu estou me vendo diante das pessoas? Como é que eu estou me colocando diante das pessoas? Será que há uma culpabilização que vem me afrontando todos os dias? Será que há uma condenação, um vitimismo? Será que por causa de tudo que eu vivi até aqui, eu estou responsabilizando as pessoas? Ou eu estou me responsabilizando pela minha felicidade? O eu individual precisa ser fortalecido, não para ser individualista. O que o inimigo quer das nossas almas, né, é fazer com que a gente seja individualista e não individual, porque o individual é saber que eu tenho características que você não tem. É saber que você tem características, uma forma de gostar e de pensar diferente da minha. E Deus não fez todo mundo para ser igualzinho. Deus fez cada um segundo o seu propósito, segundo aquilo para o qual foi determinado por Ele. Então, uns mais extrovertidos, outros menos extrovertidos, outros mais comunicativos, outros mais analíticos. Deus fez cada um segundo o seu propósito. Porém, nós todos vamos caminhar para o mesmo molde. E que molde é esse? O molde de Cristo. O modelo daquilo que o próprio Cristo vivenciou na terra. Então, não importa aquilo que eu vivi ou que eu esteja vivendo. Eu preciso olhar para o modelo de Cristo, adaptar os meus comportamentos, os meus sentimentos ao mesmo sentimento e comportamento de Cristo. E isso vai me arrancar de muitas cadeias. Primeiro passo que você precisa, então, é saber quem você é. Quem eu sou. Talvez você vá precisar fazer 3 etapas. Quem eu sou hoje, quem eu fui ontem, quem eu gostaria de ser. Quem eu sou? Esse é o primeiro passo. Eu sou Joyce Nogueira, eu sou filha de Deus, sim, mas neste momento o meu ser está abalado por causa do que falaram de mim, por causa do que disseram, por causa do que eu vivi, por causa da minha situação financeira, por causa da minha situação conjugal. Hoje eu estou, né? Então, o ser também fala do estado, tanto do estado quanto o traço. O ser, o nosso ser, esse self, esse eu, ele fala não somente do que somos, mas também de como estamos. E talvez você não é aquilo que você está vivendo hoje. Com certeza você não é aquilo que nós estamos, aquilo que você está vivendo hoje. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E o processo não vai determinar o que somos, mas sim a experiência, a bagagem. O processo não pode definir quem eu sou. Eu sou Joyce, aquela que confia em Deus, que o ama acima de todas as coisas. E eu tenho um lugar especial no meu Deus. Eu tenho um lugar especial em Jesus. E o processo não vai definir quem eu sou, mas vai formatar, vai cooperar para aquilo que Deus tem determinado na minha vida. Se você está de pé hoje, se você está assistindo esse vídeo hoje, é porque ainda há esperança. Você pode viver os melhores dias da sua vida. Eu creio nisso. Joyce, como? Eu estou preso, eu estou dentro de um presídio. Joyce, eu estou no hospital, eu estou acamada. Você pode viver os melhores dias da sua vida aí onde você está. Porque podem até afligir o nosso corpo, mas se o nosso espírito estiver completamente ligado, desatado, livre no Senhor, nós teremos a tão desejada qualidade de vida, alegria e felicidade que todo ser humano busca. Como é apenas um resumo que nós estamos fazendo aqui desse primeiro capítulo 1, imagine só tudo isso apenas num capítulo, eu quero trazer para você então que todos nós vamos passar pelos mesmos processos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os mesmos processos os libertadores da terra passaram. Todos aqueles que foram chamados para serem libertadores passaram, né? Então passaram por um processo de humilhação, passaram por um processo de muitos não acreditarem nele, passaram por um processo de rejeição, abusos da parte familiar, abusos às vezes no trabalho, abuso no ministério, passaram por calúnias, foram caluniados, né?
José foi preso porque foi caluniado, foi dito que ele tinha abusado da esposa, né, ali do faraó, e na verdade ele não tinha culpa. Jesus foi caluniado, chamado de desordeiro e tantas outras coisas. Todos esses libertadores, todos nós que fomos chamados à liberdade e para libertar, vamos passar por processos de traição, seremos traídos. O próprio Jesus foi traído, mas lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu me colocar neste lugar da verdade da palavra de Deus, eu não vou permitir ficar aprisionada, porque eu vou entender que se me rejeitam e me expulsam de um lugar, essa rejeição e esse ato de expulsar vai me levar para o lugar que Deus determinou para mim. E eu preciso estar em Deus para que eu não me perca. O ponto fulcral é estar em Deus, permanecer em Deus. Não importa o que você está passando, permaneça em Deus para que o seu eu não seja roubado. Todos nós vamos passar por coisas que nos afetam negativamente, seja no seio familiar, seja no meio das amizades, na escola, no trabalho, na igreja, né? No meio dos irmãos. No meio dos irmãos é onde as coisas mais poderosas, podemos assim dizer, vai acontecer. Porque eu preciso ver que aquilo que parece ser ruim agora, lá na frente, pode se tornar um grande instrumento de testemunho, de liberdade, de vida para outros. A pergunta que fica aqui nesse primeiro capítulo para você é: o que é que você vai fazer com tudo isto que você viveu? Como você vai significar tudo isso? Qual a decisão você toma hoje? Você decide pegar tudo que você viveu como um testemunho e entender o que isso formou e precisa formar em você positivamente? Ou você prefere entrar no lugar de anular a sua identidade, de tentar ser o que os outros querem que você seja e não aquilo que Deus quer que você seja, se colocando no lugar de vítima? Essa é a minha pergunta para você. A prisão de querermos ser outras pessoas precisa acabar hoje. Você pode, está escrito aqui, você pode até olhar e falar: poxa, eu gosto da Joyce. A Joyce tem uma forma, isso me inspira, mas eu não posso ser a Joyce. Eu posso olhar para Jesus e ver Jesus é a minha inspiração maior, mas eu não vou conseguir ser Jesus. E o Pai sabe disso. E porque Ele sabe das nossas fraquezas, a graça infinita dEle está derramada sobre nós. E eu quero declarar hoje que você seja liberto, que você tome a sua vida das mãos dos acontecimentos e que você se olhe e se veja e se resgate. Eu sou uma pessoa feliz. Eu me lembro de quando eu era triste, eu era uma pessoa deprimida, eu era uma pessoa que facilmente cedia aos sabotadores da minha mente. E isso roubava a identidade de quem eu sou. Até o meu nome, escolhido pelo meu pai, foi direcionado para aquilo que Deus tinha para mim. Joyce, aquela que é alegre, que traz alegria, que desfruta. Então, eu quero perguntar a você e quero deixar essa palavra a você. Quem você é? Resgate a sua identidade em Deus. Promova a você, ao seu eu interior, juntamente com Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas. E amar a si, para que depois daqui, de se amar, você possa amar o outro. Até a próxima sessão.